Bom dia, pessoal. Eu tinha separado de apresentar para vocês o jogo Your Money or Your Life, que acabei traduzindo como Seu Dinheiro ou Sua Vida, que ele é um jogo bem interessante e assim quase ninguém conhece. Pelo menos dos colegas que eu tenho, ninguém conhecia. Eu vou ler para vocês um pouquinho da história, porque é onde ele se diferencia. Então vamos lá. Um amanhecer frio rompe na cidade de York no dia 7 de abril de 1739. Dick Turpin cumprimenta a multidão, sobe a escada do cadafalso e aceita o laço em seu pescoço. Então salta a curta distância para a morte. Há vivas e lamentos das massas reunidas com a morte do notório salteador, temido e idolatrado em igual medida depois de apenas alguns anos de assaltos à estrada. Turpin será cantado e relembrado em escritos dos séculos vindouros. Atrás da multidão, um grupo desorganizado e faminto de gentalha assiste ao espetáculo e pondera sobre os riscos e recompensas da vida de um fora da lei. Já roubando para se manter vivo, que diferença faz? Você não tem família desde que a varíola levou sua irmã mais nova no mês passado. Tudo que você precisa é um cavalo e um porrete, ou melhor ainda, uma pistola. Alguns roubos e você pode se aposentar confortavelmente em algum lugar onde ninguém saiba seu nome. Ou talvez prefira que falem. Poderia seu nome ser escrito em contos e romances ao lado do nome de Turpin, e os espectadores suspirariam de admiração quando você cavalgasse até a cidade. Ser famoso pode ser bom, mas não muito famoso, se é que você me entende. O truque é ficar do lado certo das pessoas comuns, se escondendo em vilas e fazendas. Você precisará estar armado, mas se puder confiar em sua sagacidade e charme, ao invés de ganhar a reputação de assassino de beira de estrada, então você pode evitar o destino de Turpin. A garoa começa, fazendo você estremecer. Você decide então se arriscar e se refugia em um dos becos escuros de York para pensar e preparar seus planos. Mas não demorará muito para descobrir que não é o único a ter esses pensamentos e sonhos. Visão geral do jogo. Você desempenha o papel de um ladrão de estradas competindo contra um rival por riqueza e notoriedade. A cada rodada, 4 carruagens sairão de York e você escolherá secretamente uma para tentar roubar. Alguns alvos serão mais rápidos e mais resistentes do que outros. Os cocheiros costumam estar armados hoje em dia. Você então tentará fugir da carruagem escolhida e em seguida usará sua sagacidade ou suas armas para se safar. Quanto mais você roubar, maior será sua reputação. Mas se tornar-se muito famoso e uma recompensa for oferecida por sua captura, verá que as apostas estão ficando cada vez mais altas e perigosas. Você precisará descansar ocasionalmente e pode optar por comprar um cavalo mais rápido. Mas se incomodar as pessoas comuns, até mesmo entrar em uma taverna em alguma aldeia, pode ser perigoso. A qualquer momento você pode escolher abandonar a vida da estrada, levando todas as suas moedas e fama. O vencedor é o jogador que sobreviver com um número total maior combinado de suas moedas e reputação. Se vocês dois forem enforcados, o vencedor será o ladrão de estradas com a maior reputação após a execução. Você vai precisar de 2 a 4 dados D6 por jogador, lápis e borracha, ficha do jogo e mapas e regras. Bom, pessoal, o jogo ele é muito interessante por conta dessa história dele, né? Então a gente está no ano aí de 1700 e bolinha, na cidade fictícia aqui de York. E há carruagens que saem dela levando personalidades, né, do jogo com bens. E a nossa função é simples, a gente é um salteador de estrada. Então a gente vai ficar margeando essas estradas e quando essas carruagens saem da cidade, a gente vai escolher uma delas para tentar roubá-la. Essas carruagens, né, e seus personagens, eles são sorteados em formato de baralho. Então até deixei algumas cartas aqui e elas têm uma temática bem interessante. Deixa eu ir um pouco mais para baixo. Olha lá. Essas são as 3 folhas que a gente imprime para ter as cartas. São 27 cartas no total. E elas têm sempre essa conotação bem temática, né? Olha só, Sr. Wilfred e sua amante, um comerciante de algodões, Senhorita Plum e seu noivo, aqui uma de entrega de grafite,
conselheiros governamentais, escudeiro Hancock, comerciante de grão, oficiais de impostos, um dono de mina, um advogado, etc. Então, quando a gente faz o assalto à carruagem, a gente vai acabar utilizando exatamente esses dados deles aqui, né? Combate, sagacidade e velocidade, para estabelecer o que a gente conseguiu durante o assalto. Nessa gravação eu vou fazer só o setup, que ele é bem facinho, e era só para apresentar um pouco do jogo para vocês. Então vamos lá. O setup desse jogo, depois que a gente está com esse mapa impresso, né? A gente vai sortear 4 cartas das 27 e vai posicionar uma em cada direção aqui. Então vai ser uma norte, uma sul, uma leste e uma oeste. Dá para colocar em cima do próprio mapa, ou para quem não quer imprimir o mapa, simplesmente seleciona as cartas e posiciona elas de uma forma que vocês saibam qual é norte, sul, leste, oeste. Eu estou com algumas cartas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou selecionando de forma aleatória, eu vou posicioná-las aqui, em cima do mapa mesmo. Vamos deixar assim. Então tem uma aqui. Eu já vou posicionar uma aqui. Vamos posicionar uma outra aqui também. E eu estou posicionando a última aqui. Pronto. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, pessoal, são as cartas já posicionadas, tá? A primeira que ficou como norte é do Sr. Wilfred e sua amante. Aí tem os dados embaixo e a quantidade de ouro que eles estão carregando. No leste, né, à direita, a senhora Plum e seu noivo, também ela está com um de dinheiro. Aqui tem as estatísticas para a gente poder escolher se vale a pena, se a gente vai arriscar assaltar essa ou não. A de baixo, mesma história, o conde de Frimpton. Eu não enxergo. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo, a minha tela está bem pequenininha, tá? Então desculpem aí se eu não consegui enxergar muito bem. Essa fonte ela não ajuda. Um comerciante de algodão. Bom, pessoal, esse jogo ele basicamente ele foi estruturado para ser jogado em 2 pessoas um contra o outro, mas ele tem uma versão solo também. Então ele tem uma inteligência artificial que a gente pode jogar contra. Essa inteligência artificial é o que normalmente eu faço, tá? Como eu jogo basicamente solo 99,9% das vezes, todos os jogos que eu tenho aqui em casa, então eu acabo ou adaptando, caso não tenha, ou utilizando a regra de jogo solo. Então eu estou configurando esse jogo exatamente para jogada solo, tá? Que a gente só vai precisar de uma das fichas, que é essa daqui. Se vocês resolverem jogar de 2, depois é só ler as regras, mas assim, cada um vai ter uma ficha dessa impressa para ir preenchendo durante o jogo. Bom, a gente já configurou ali em cima, tá? Basicamente, cada um pega uma ficha dessas, a gente já pegou a nossa. Eu já coloquei o nome aqui do meu personagem, não precisa, né, o apelido, mas sempre dá uma conotação mais intimista para o jogo. Então, o meu personagem vai chamar Cal ou Caolho. É como se fosse um pseudônimo dele mesmo. Bom, a gente começa configurando a quantidade de vida do personagem, tá? Aqui no caso, Cal, ele vai ter a saúde 12. 12 é o padrão, tá? Então, basicamente, a gente pegou a ficha, colocou o nome do personagem. Eu já estabeleci a saúde dele, que é 12. Se tivesse outro jogador, ele já ia fazer o mesmo. A trilha de herói popular, que basicamente é quanto que a população em geral gosta do seu personagem, ela começa em 0, tá? Aqui. E ela, conforme vai avançando, ela vai acionando alguns acontecimentos, que é onde tem esse R. A gente tem a trilha de canalha, que foi a melhor tradução que eu achei para isso, que basicamente também seria o contrário do herói popular.
é o quanto que você é mal visto pelas suas atividades ou forma que você age durante os assaltos. A gente tem aqui a Guinéus, que é uma moeda, né? Então ficou aqui para a gente ir anotando a quantidade de moedas que a gente consegue, itens caso a gente tenha, modificadores. Aqui quando a gente está na taverna, mercado, tem uma trilha de rodadas, que a gente vai rodar exatamente 16 rodadas. Bom, pessoal, eu vou ler a configuração inicial, porque ela também é temática e a gente vai fazendo junto, tá? Então, configuração. Cada jogador deve começar o jogo pegando um conjunto das folhas e escrevendo seu nome no canto superior esquerdo. O conjunto de folhas, na verdade, é um mapa. E aqui, no caso, essa folha daqui que a gente vai guardar as estatísticas durante o jogo. Você pode preferir adotar um pseudônimo. A ficha do jogador mostra suas estatísticas iniciais para a partida. 12 pontos de saúde e nenhum ponto de herói popular ou canalha. Então a gente tem essa trilha de herói popular, tem a trilha de canalha e a trilha de saúde aqui em cima. Como a gente começa com 12, eu já estou pegando um cubinho verde virtual e estou marcando aqui, tá? Então começa com 0 aqui de herói popular e 0 de canalha. Depois a gente vai começar a preencher isso conforme o jogo se desenrola. Você não tem itens para começar, apenas o seu charme e seus punhos, então sem itens. Peça uma caneca de cerveja e puxe uma mesa para perto do fogo. Use o mapa fornecido ou simplesmente concorde com quais lados de sua tabela representam norte, sul, leste e oeste. Então a gente tem até como se fosse uma bússola aqui, que vai ser direita, esquerda, para cima e para baixo. É a mesma que tem aqui no mapa, tá? Ele também vai representar aonde a gente posiciona as cartas, né? Ou as carruagens que vão ser sorteadas e colocadas cada uma em uma estrada. Embaralhe o baralho de cartas de carruagem e coloque-as com a face para baixo ao lado do mapa. Ok, a gente vai formar um deck, tá? É um deck para sorteio. O jogo ocorre em 16 rodadas, que está marcado aqui a trilha de rodadas. Mas pode terminar mais cedo se ambos os jogadores morrerem ou saírem do jogo para uma vida mais tranquila. Se qualquer um dos jogadores desencadeou um efeito ao ter alcançado um marco em sua trilha de pontos de herói popular ou canalha, os marcos são exatamente esse R e T. Tá? Isso será ativado antes de rolar os dados para roubar a carruagem. Aí tem a regra para 2 jogadores, tá? Olha, se ambos os jogadores escolherem atacar a mesma carruagem, a gente vai ter algumas regras para eles agirem. Se vocês planejam visitar o mercado ou a taverna, em vez do assalto, coloquem os dados nesses espaços na folha do jogador. Então, se a gente resolver, no lugar de assaltar alguma carruagem, visitar a taverna ou o mercado, a gente posiciona os dados aqui em cima. Então vamos lá. Distribua 4 cartas do baralho, carruagem, uma para cada direção da bússola. Então a gente pegou lá o deck inicial, eu já misturei, sorteei 4 cartas e distribuí aqui, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Vire-as e veja os detalhes de cada carta para ajudar a decidir qual você irá escolher para esta rodada. Lógico, já estão as 4 viradas aqui para cima para a gente ver as estatísticas e poder ver qual a gente quer arriscar roubar. O que a gente faz, tá? Agora eu vou deixar de ler um pouco só para adiantar a configuração. Cada jogador de forma secreta, tá? Aqui no caso, como a gente está jogando de modo solo, eu não preciso fazer isso. Mas basicamente a gente vai rodar 2 dados, tá? Esses dados, o parceiro, né, o colega que está na frente que a gente está competindo não pode ver. A gente vai girar eles, rolar e vai posicionar ou escolher uma dessas direções da bússola, que vai representar exatamente qual a carta ou qual a carruagem que a gente vai tentar assaltar. É lógico, ou eu posiciono aqui na taverna ou mercado, caso eu queira visitar eles e não tentar assaltar. Depois que a gente fizer isso, né, de forma oculta ao oponente, ou no modo solo, simplesmente escolhendo,
os dois jogadores aí sim mostram os dados ao mesmo tempo, né? Os dados que a gente selecionou e a escolha da direção. E tem que continuar com o plano que ele escolheu, tá? Então depois que a gente tomou a decisão, por exemplo, de roubar a carruagem do norte, a gente depois que mostrou os dados e viu o do parceiro, a gente não pode mudar de ideia. A gente tem que continuar com o plano, independente do que aconteça, tá? Do que aconteça ou do que o outro jogador escolheu. No caso solo, a gente só não pode desistir. Como às vezes acontece de ser acionado um guarda para a carruagem que a gente escolheu, por isso que eles pedem que não pode desistir, tá? Aí basicamente a gente segue com a escolha que a gente fez, né? No caso de um ataque, a gente simplesmente vai fazer os ataques. Se algum jogador for morto, tendo atingido 0 pontos de saúde, então a vitória vai para o oponente. Senão os jogadores devem recuar para seu esconderijo para curar suas feridas e planejar seu próximo roubo na estrada. Única observação, né? Conforme as rodadas vão sendo feitas, quando o baralho de cartas se esgotar, a gente simplesmente reembaralha tudo e começa uma pilha de sorteio nova. Bom, pessoal, então basicamente o jogo está preparado, tá? Vocês já entenderam a base da história. A gente já distribuiu as 4 carruagens nas 4 direções, que são as 4 estradas que saem dessa cidade fictícia de York. Cada jogador, ou no nosso caso que está simulando uma jogatina solo, eu já estou com a minha ficha do personagem, eu já posicionei o cubo em saúde 12, e aqui no caso a gente já sabe que a trilha de herói popular e a trilha de Canara começou no 0, então não tem que colocar nada, mas já fiquem com alguns cubos separados ou a caneta para marcar. 0 de moedas, que é o Gnells, nenhum item, tá? Não tem modificador. A gente vai utilizar essas bússolas essa bússola para posicionar os primeiros dados rolados. Se eu estivesse jogando contra alguém, ele seria oculto, tá? O parceiro não pode, o oponente não pode ver. No caso de jogar solo, a gente só posiciona para saber qual foi a escolha lá em cima da carta, da carruagem, né? Ou eu coloco sobre a taverna e mercado, se for isso que eu vou fazer. Aqui a gente vai anotar a trilha, as rodadas, né, na trilha de rodadas. E basicamente é isso. Bom, pessoal, então eu vou fechar esse vídeo e mais tarde eu gravo uma ou mais rodadas desse jogo para vocês conhecerem aí os nuances, que tem muita coisa. E é isso.